Esse é o nosso segundo vídeo sobre inteligência artificial no SolidWorks, como está essa questão, e nós vamos se aprofundar em cada setor o que tem disponível hoje. Lembrando que, como é um nome um pouco fantasias, parece o que faz, o que não faz, é isso que a gente vai criar aqui, consciência, realidade. Lembrando que uma inteligência artificial, às vezes a gente acha que é um cérebro artificial que faz tudo, né? Mas não é assim. Ele é feito para executar pequenas operações, né? Cada uma é especializada em uma coisa diferente. Então, veja que não é um único grande cérebro digital, mas são vários, cada qual faz um pedacinho. Então, na parte do SolidWorks, inteligência artificial assistida, a gente tem 3 pontos. Podemos falar 3 inteligências para simplificar. Nós temos um assistente virtual chamado Aura. Sabe aquela coisa de Hi Alexa, OK Google? Então veja que tem assistentes digitais em tudo que é lugar, né, dos macro colossos digitais. O do SolidWorks se chama Aura. E o que ele pode fazer por você? Você pode, qualquer dúvida do SolidWorks, como é que eu salvo um arquivo em Step, como é que eu... qualquer dúvida de SolidWorks, como é que eu arrumo o meu template, você pergunta, ela responde. Então ela tem esse conhecimento de tudo que é dela. Ela também te ajuda a fazer um resumo de posts lá do artigo, né? Então perguntas gerais assim, até de mecânica, aço, ela te auxilia. Então é um assistente virtual que existe no 3D Experience à sua disposição. Vamos chamar primeiro a inteligência artificial, podemos falar assim. A segunda é aquela que você está no SolidWorks, às vezes dá um problema, o que acontece, né? Você vai arrumar na mão, manual, procurar onde eu... Muitas vezes existe um pequeno botão, arrumar automaticamente. Esse botão ali, ele viu o que tu fez na sequência e ele tem uma solução interna. Então você clicou, ele arrumou para você aquele ponto, né? Segunda inteligência. A terceira inteligência é como se ele vê os seus movimentos, o que você está fazendo e principalmente na parte de seleção. Você seleciona arestas e ele já vê que existe uma lógica na tua seleção e ele abre uma caixinha que te propõe. Na caixinha ele está ali propondo e você diz, eu aceito a sua proposta. Então ele te acompanha e te propõe. E você aceita ou não conforme você já. Então veja que você tem total liberdade como antes, mas tem um algo a mais acontecendo ali, então, que te dá possibilidades diferentes. Então, dessa forma a gente fechou esse caminho de inteligência assistida que te acompanha no decorrer. Já no grupo de inteligência artificial preditiva, que tenta prever o teu próximo passo para encurtar o teu caminho do próximo comando. Então, nós temos a primeira inteligência artificial desse grupo você arrasta um arquivo STEP, né, um arquivo de matemática neutra, não tem nada de inteligente ou parametrizado nele. Sendo um parafuso ou arruela, você arrasta para dentro da montagem e a inteligência artificial ela vai reconhecer que aquilo é um parafuso ou uma arruela, esses componentes né, de fixação, ele vai saber que e vai te propor, ok, então tu está querendo colocar esse parafuso e está indo com o mouse nessa coisa redonda aqui, nesse furo, eu vou posicionar o parafuso para você. Então, ao invés daquele posicionamento inteligente, magnético, que você tem que criar a sua biblioteca própria, pessoal, não, assim você pega o step, já arrasta drag and drop para dentro da montagem, já colocou. Então, ele faz esse pequeno trabalho. A segunda inteligência artificial desse grupo é o preditor de recursos. Porque você está modelando no SolidWorks, por exemplo. E aí acontece, você faz um rasgo oblongo. Muitas vezes depois você vai direto para fazer um raio, um chanfronela ou uma cópia linear. Então ele vai propor as possíveis próximas ferramentas que você vai chamar. Então é uma barra, podemos dizer que é vazia.
e aí você aperta, faz um comando, quero fazer um esboço aqui. Então ele vai te propor ferramentas de esboço, vou fazer um rasgo. Então ele é uma barra que está sempre mudando. Então dependendo do comando que tu puxa, ele vai te propor outras coisas. Então tentando te, né, adivinhar o teu próximo comando, deixando mais próximo à sua disposição o que provavelmente você vai usar. Então ela tem essa função. E o terceiro grupo de ferramentas de inteligência artificial do SolidWorks, que é o grupo generativo, nós temos 4 inteligências aqui. A primeira é o 2D automático. Então, você na sua montagem e tal, vai selecionar SolidWorks, me faça o 2D desses componentes aqui, tal, você selecionou, e em background ele vai está produzindo em sequência esses 2D para você, enquanto você trabalha no que realmente importa. Aí o que acontece? Quando ele terminar, você pode abrir, né? Ele vai usar o teu template, vai gerar as vistas, vai gerar cotas, só que é claro que isso é o início, né? Então ele meio que preparou um pouco a coisa para você. É óbvio que você vai fazer vistas a mais, vai modificar vistas e cotas, e para deixar do jeito e estilo da sua empresa, para aquilo que é realmente necessário e função. Mas o fato que ele dá aquela iniciada de vistas já é um ganho de tempo para você. A segunda inteligência artificial é a engenharia reversa. Então, você dá um STL para ele e ele vai estar trabalhando com aquele STL criando uma geometria parametrizada, modificável. Isso também claro, para... Imagina uma peça de aço que ela é perpendicular, ortogonal, ele vai fazer muito bem, né? Mas para peças mais complicadas, complexas, ele ainda não tem essa potência de fazer uma engenharia reversa. Então ele está iniciando, né? Ele faz para peças simples ele já faz bem feitinho, para coisas mais complicadas ainda não. Então é um instrumento que nasceu, ainda tem que evoluir mais. A terceira inteligência você tira uma foto do componente que você quer modelar e diz, desenha esse componente para mim. Claro, na foto vai ter vários objetos, aí tu tem que identificar qual que é realmente ele vai desenhar para você um 3D, claro, coisa simples, daquilo que você fez. Me desenha o cabo, não sei do que, né? Então, vai desenhar. E a quarta inteligência artificial desse grupo, ele te ajuda na renderização de imagens. Então, aquela velha história que você põe para renderizar um objeto, uma cena, espera o tempo de renderizar, viu que não ficou bom, dá uma ajustada na luz, na sombra, refaz. Então, você provoca muitos ciclos para conseguir chegar no ponto que você quer de luz, sombra, cenário. Essa inteligência artificial, ela vai usar o teu projeto e vai gerar uma imagem, várias imagens renderizadas. Então, aí você vai selecionar das propostas que ele fez, aquela que te agrada mais como luz, sombra, e vai fazer uma renderização final. Então, já te dá várias propostas, você seleciona aquela, então você chega no resultado final esperado muito mais rápido. A gente concluiu esses 3 macrogrupos do SolidWorks. A parte do SolidCAM, né, que faz os programas de fresa, erosão, né, todos da indústria, tem também inteligência artificial nele, que é assim, ó, você dá o 3D para ele, né, do SolidWorks, e ele vai fazer todos os programas CAM para você. Então, fresa grande, desbaste, fresa de semi-acabamento, acabamento, vai fazer sequência com o teu parque, tuas ferramentas que você colocou ali em uso, e vai criar o programa. Claro, a gente está falando isso de peças simples, sabe? Muito quadradonas, enfim, isso tira o profissional, né, CAM,
ele vai prestar muito mais atenção aos detalhes que realmente contam para a experiência dele. Então, essas peças mais simples, podemos falar assim, a inteligência artificial já é capaz de executar aquele trabalho, gerar os programas simples e para economizar o tempo do programador Khan. E já a parte de metrologia, né, veja, existiam 3 grandes grupos de empresas lá naquele congresso. É assim, ó, você tem o laser, você tem a peça 3D, né? Frutos do teu escritório de projetos, você tem o 3D, sabe, as tolerâncias que são necessárias para ele. E aí você recebe uma peça física do seu fornecedor que realizou aquela peça. Aí você passa o laser de medição naquela peça. Então no seu interno, você tem o 3D, está fazendo o scanner daquela peça física. A inteligência artificial cruza esses dados e gera um relatório dimensional de quanto está dentro ou fora de cada das suas especificações. E até é muito interessante que eles falaram lá no congresso que teve uma empresa que, como o processo ficou muito mais simples, a pessoa lá de aceitação do almoxarifado, né, que organiza toda essa parte de... Então, não era o metrólogo que estava fazendo aquele trabalho. Eles usavam o próprio pessoal do almoxarifado, né, recebia a peça, fazia a escansão, que é um trabalho ali mais operativo de passar o laser, gerou o relatório e entregou tudo. Aí o escritório vai ler aquela informação, vai saber que a peça está fora. Então, como simplificou o processo, tinha uma empresa que estava usando o próprio... né, simplificou o processo. Então, uma pessoa com menor competência profissional de metrologia, podemos falar assim, ou do âmbito técnico, pôde fazer aquela operação. Então, o custo da operação, né, diminuiu. Então, com essa geração do relatório em automático. Então, muito interessante. Então, isso que a gente fechou também agora, a parte de explicar cada uma das inteligências artificiais nesses campos industriais, te ajuda a ter uma visão clara de como está a situação atual. É claro que com o tempo as coisas vão evoluindo, porque tem uma equipe de engenheiros em cada uma dessas empresas de software que está evoluindo, está fazendo testes para amplificar o potencial de inteligência artificial, pode fazer e tudo mais, para ter um software, né, SolidWorks incluído, né, e inclusive, lembrei também uma outra coisa que aquele Service Pack que você está acostumado, né, 1, 2, 3, 4, eles só arrumavam os problemas do software. Agora não, agora é diferente. Agora cada vez que tem uma atualização é inserido ferramentas novas, melhorias, amplificação de poder da inteligência artificial. Então, a cada Service Pack, que agora até mudou o nome, que é uma atualização funcional, o software já vai ganhar um upgrade de ferramenta. E veja como a coisa está acelerando no quesito de evolução mesmo, né? Então, enfim, com esse segundo vídeo da nossa série de 3 vídeos, você pode ter uma visão melhor, real, da atual situação que a gente tem. E no próximo vídeo eu vou te mostrar, ok, e agora? Qual é o plano de ação que eu tenho que ter para não ser prejudicado com essa evolução do mundo e eu tô aqui? Então o que eu preciso fazer para acompanhar isso e ganhar, né? Ganhar com essas mudanças, para evoluir junto. Eu vou te mostrar no próximo vídeo. Então se inscreva no meu canal para você não perder o próximo vídeo. Deixe o like se você gostou desse conteúdo de primeira mão. É raro esse conteúdo, não tem mesmo. E eu te vejo no próximo vídeo.